Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de Jon Jones, né? Demorei um pouco a fazer o vídeo aí sobre o que eu achei da luta dele e sobre tudo que envolve Jon Jones, né, na minha cabeça. Eu acho que essa luta, gente, não fala tanto sobre Jon Jones, né? No caso que o UFC, né, e o Dana White vem forçando muito pra forçar a falar que ele é o GOAT, o maior da história do esporte, o maior da história do UFC. Eu acho que essa luta, na verdade, fala mais sobre o Stipe, que não se apresentou, né? Estava muito lento, meio estranho, vagaroso. De certa forma, eu achei até um pouco intimidado, né? O Jon Jones, mesmo lutando na categoria dos meio pesados a vida toda, né? Ele tem uma envergadura absurda, né? 2,15 de envergadura, dificulta muito dos adversários chegarem próximo dele para golpear, ainda mais pro Miocic, né? Que estava em câmera lenta, né? Tá no mínimo ali no -1 ali de velocidade. Eu acho que aquela luta não fala muito sobre o Jon Jones, não fala muito se ele é realmente o maior da história, porque a gente no mínimo aí, o UFC principalmente, ele tem o Anderson Silva e o Saint-Pierre, que são representantes que pode se falar, no caso de conquistas, né, como o maior da história do evento, o maior da história do MMA. Eu acho que se você parar para diferenciar talvez o Jon Jones e o Anderson, os dois têm um histórico aí que já foram pegos no exame de doping, o Saint-Pierre não. Se for em performance, fora, não vou nem citar as características de um de outro, que o Jon Jones foi mais, digamos assim, linear em vitórias, digamos assim, e o Anderson foi um lutador mais espetacular, principalmente na questão de jeitos de finalizar a luta, de jeitos, né? O Jon Jones era mais, sempre foi mais, né, baseado no que ele é realmente tecnicamente muito acima dos outros. É um que menor de genialidade que o Anderson, né? No caso do Jones, pelo menos na minha opinião. Talvez o Saint-Pierre dos três, no caso, entre Jones e Anderson, ele seja o menos genial, no caso, assim, de inventar alguma coisa surpreendente, mas de todos, na minha opinião, era o mais consistente, né? Sempre foi um lutador que ia pela área de menor resistência do adversário, né? Mas talvez, no que pra mim seja uma das coisas mais importantes, ele é um cara que, além das conquistas, que como o Jones foi campeão em duas categorias diferentes, ele não tem um histórico de, por exemplo, de ser pego em doping, né? Não tô falando se ele usou, deixou de usar, mas nunca foi pego. É um cara que teve sempre uma postura mais linear, era um cara menos propensos assim, a conflitos, era um cara muito mais na dele, sempre mostrou o lado bom do esporte. Talvez isso não seja o maior requisito de venda para o cara ser midiático, né? Mas pro meu gosto, além da performance, o Saint-Pierre para mim representa melhor o que é a arte marcial. É um cara muito menos polêmico do que o Anderson, do que o Jon Jones. O Jon Jones é um cara que fez muitas coisas erradas na vida, além do doping. Todo mundo sabe do histórico que ele já teve aí. Tem a coisa aí com mulher grávida e tal, aí que no caso foi responsável de uma situação com a mulher grávida, sem contar todas as outras coisas que ele nunca foi exemplo de nada. Um cara totalmente surtado, digamos assim. E o próprio Anderson, né, teve sua carreira manchada também, além da questão de performance também, que já foi pego em doping. Teve sua carreira manchada ali também no final, com várias derrotas seguidas, né? O Saint-Pierre, eu acho que, querendo ou não, mesmo tendo sido um pouco estranha a forma que ele saiu, mas todo mundo já imaginava que ele não defenderia o cinturão dos médios, até porque era uma categoria muito absurda para ele. O Saint-Pierre, eu acho que estava muito mais para ser um peso leve do que subir por peso médio. Quem lembra realmente dele no auge ali, Saint-Pierre nunca foi um meio médio grande,
né? Tu viu que ele forçou a barra para bater o médio ali para lutar contra o Bisping e aceitou aquela luta porque ele sabia que ele já tinha treinado com o Bisping e sabia que tinha condições de vencê-lo, né? Eu acho que de todo esse bolo que você pode imaginar de um maior da história, eu acho que, pro meu gosto, o Saint-Pierre é o maior da história do UFC. É um cara, como eu disse, muito menos dado aos conflitos, né? E tem o lado da performance também. Eu sei que muita gente às vezes achava as lutas do Saint-Pierre chata, principalmente depois que ele se estabilizou como campeão do Meio Médio, mas se você parar para lembrar bem, muitas lutas do Jones e do Anderson, mesmo na época que eles, assim, no auge do Anderson e agora há pouco tempo do John Jones, eram chatas, né? Então, o Anderson já fez lutas, a luta com o Damian Maia é extremamente irritante de assistir. E Jones teve lutas ali que, se pá, ele já deveria ter perdido. Na minha opinião, ele perdeu o Dominic Reyes e bem perdido. Os caras que pontuaram aquela luta ali, eu acho que, pra vocês terem ideia, a luta entre o Thiago Marreta e o Jones, e a luta entre o Jones e o Dominic Reyes, que a do Marreta, né, teve a situação de um dos árbitros darem pro Marreta, acho que muito mais palpável até a luta do Dominic Reyes, algum árbitro dado por Reyes, do que, por exemplo, a luta do Marreta, né? Eu acho que teve essas situações assim. É claro que eu acho que o John Jones meio que é um cara que tem um ego tão inflado que ele quis se testar, principalmente na luta com o Marreta, de se testar na luta em pé o tempo inteiro com o Marreta, e isso acabou deixando a luta mais parelha, né? Do que realmente seria se o Johnny tivesse engajado mesmo de fazer tudo que ele pode fazer. Eu acho que a distância era maior. Eu acho que o Dominic Reyes até tenta quando vê que a luta tá meio ruim pra ele, mas não consegue. Eu acho que é uma luta parelha, mas eu acho que o Dominic Reyes ganha a luta. Eu acho que no cômito geral do que eu falo, eu acho que todo esse auê, essa exacerbação e levantar muito o que é o Jones depois da luta contra o Miocic, eu acho que é um erro. Eu acho que pra quem acha ele o maior da história, não é essa luta que diz isso. Eu acho que outras lutas do histórico dele pode falar por si. Eu acho que John Jones tem que lutar contra o Tom Aspinall. Talvez, sempre vai ficar aparecendo mais alguém. Eu acho que se ele fizer essa luta agora, não há tempo de aparecer nenhum outro pra falar que ele tem que lutar com esse, pra ele se mostrar que ele é realmente o maior da história e tal. Eu acho que se ele bate no Aspinall, independente de como seja o resultado, fácil ou difícil, uma guerra ou não, isso vai alçar ele, porque é o cara do momento, é um peso pesado jovem, grande, veloz, potente. Eu acho que isso é liquidar de qualquer coisa. E talvez a luta que ele mais quer é contra o Poatan, né? Mas Dana White acho que não quer essa luta, porque ele não quer perder um cara que digamos, ele não quer dizer nada, né? Por exemplo, se o Jones ganhar do Poatan, ele sai e mata a atual estrela do evento. Então pro Dana White não é bom que o Jones lute com o Poatan e possivelmente vença, né? Para ele não destruir a estrela que está cada dia mais em ascensão, já que ele não conta muito com o McGregor atualmente, né? Então ele não quer que um cara que sabe que a qualquer momento vai sair do evento, vai sair do esporte, quebre a aura de um cara que ainda está competindo no evento, né? Que ele sabe que com certeza fará muito mais lutas que o Jones, né? Que no caso é o Poatan. Galera, acho que deu pra, nesse pensamento que eu tive agora, refletir tudo que eu tava pensando sobre Jones, Stipe e tudo que há em torno disso aí, que realmente eu acho o Saint-Pierre o maior da história. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse também novo tipo de videoblog, desse tipo de conteúdo que eu tô falando, não só de futebol e tal, fala de outras coisas que eu gosto também. Espero que vocês tenham gostado, curtam e comentem esse vídeo aí, galera, e se inscrevam no meu canal, tá, galera? Obrigadão.